Hoje eu quero compartilhar sobre o drama da cruz. Lucas, capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 33 ao 43. Aqui está o resumo do momento da crucificação do Senhor Jesus. E é nesse texto que eu quero abrir para você, que eu quero ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você. Lucas capítulo 23, 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Grave isso, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, olha aqui, esse malfeitor que está à esquerda de Jesus começa a afrontar, a zombar de Jesus. Jesus não falou nada para ele. O que estava do outro lado é que vai dizer isso aqui agora. O outro estava à direita. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a palavra do Senhor para alguém nessa noite aqui que nos ouve. Em verdade vos digo, hoje é a sua noite de salvação. Hoje é a sua noite de encontrar-se com o Senhor. Amém. Pai querido e amado, aqui está a tua palavra é eterna, o teu nome é santo e o teu reino jamais terá fim. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Senhor, abrimos o nosso coração, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Jerusalém está em festa. Das 7 festas que os judeus celebravam anualmente, essa era a principal de todas as festas, a festa da Páscoa. De repente a cidade toda é sacudida com a notícia de que aquele homem que caminhou na Galileia, abrindo os olhos de cego, ressuscitando mortos, curando paralíticos, esse homem agora está preso e prestes a ser julgado. Na sexta-feira pela manhã, esse rabi da Galileia é levado perante Pilatos.
Pilatos ouve os seus acusadores e conclui que todas as acusações e levante contra Jesus nada mais, nada menos era do que fruto da inveja do coração deles. E ele, tendo clareza de que Jesus era inocente, o que Pilatos faz? Ele pega Jesus e encaminha a Herodes, para que Herodes possa julgá-lo. Herodes ouve os acusadores, recebe Jesus e diz: eu não encontro nenhum mal nesse homem, devolvam-no para Pilatos. E Jesus é devolvido para Pilatos. Pilatos, numa outra tentativa de livrar Jesus da condenação, ele ordena que os soldados açoitem a Jesus e impetrem um castigo tão severo que o povo fique satisfeito de vê-lo castigado. E assim Jesus é castigado, ele apresenta diante do povo. O povo não se satisfaz. Pilatos então se lembra que, como todos os reinos, todos os soberanos, e depois foi copiado por todas as democracias, o chefe executivo de qualquer nação tem o direito de dar o indulto de graça a um condenado e libertá-lo. E em Israel costumava-se fazer isso no dia da Páscoa. Vocês ouviram falar muito dos indultos agora, né? Recentemente. Alguém lembra de alguma coisa? O que Pilatos faz? Ele pega Barrabás, o pior dos criminosos, e coloca Jesus ao lado de Barrabás. E ele apresenta ao povo e diz assim: olha, é Páscoa, eu posso libertar um dos presos. Na mente de Pilatos, por mais chateadas que as pessoas estivessem com Jesus, ninguém escolheria Barrabás. Mas Pilatos é surpreendido quando ele diz para o povo: qual dos dois vós quereis que eu vos solte? E eles dizem: soltai a Barrabás. Pilatos não entende, ele diz para o povo: mas o que eu faço com Jesus chamado Cristo? E a Bíblia diz que, incitados pelos religiosos, as pessoas que ali estavam, as multidões, a uma bradavam e com os seus braços gesticulavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, contrariando a sua própria consciência, ele pega uma bacia de água, lava as suas mãos e diz: eu estou livre do sangue desse homem. E o povo diz assim: recaia sobre nós qualquer maldição por essa morte. Em Jerusalém a multidão se aperta pelas ruas estreitas, a via dolorosa, e os soldados vão empurrando Jesus e enxotando como a um cão, até que o levam para fora dos muros da cidade, no Monte Calvário, o Monte Gólgota, o Monte da Caveira. E esse é o lugar exato da crucificação de Jesus. E o texto que lemos diz assim: foi crucificado, 3 cruzes foram levantadas, uma no centro, uma à direita e outra à esquerda. Jesus está no meio, e à sua direita e à sua esquerda estão 2 malfeitores. Essas 3 cruzes, queridos, ouça, é um retrato da história da humanidade. Ao longo da humanidade, 2 tipos de pessoas caminham ao lado da cruz de Cristo. Algumas deliberadamente rejeitando o Evangelho, algumas deliberadamente rechaçando de si a mensagem e o convite da graça de Deus para a salvação, e outras cedendo, sendo persuadidas pelo Espírito e abrindo os seus corações para o Senhor Jesus. À direita tem um que, embora tenha vivido uma vida toda à margem da sociedade, transgredindo todas as leis, um salteador, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor naquele momento, pede por misericórdia e ele é salvo. Enquanto esse da esquerda, além de escarnecer, zomba do Senhor Jesus. E Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, ele era médico, e com um olhar clínico,
ele faz questão de deixar registrado no capítulo 23, verso 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores. E ele diz: um à sua direita e o outro à sua esquerda. Diga assim: um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então hoje eu quero compartilhar com você sobre essas três cruzes, sobre essas três mortes, sobre esses três homens que foram crucificados simultaneamente no Calvário. O primeiro homem, nós diríamos que é um homem que morreu pelos pecados. E quem é esse homem que morreu pelos pecados? Esse homem é o Senhor Jesus. Conforme nós cantamos aqui nessa noite, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Ali tem um homem que foi castigado pelo pecado. É a cruz do centro. A cruz do centro, irmãos, é a cruz da salvação. Está ali o Criador do universo. Está ali o Filho do Deus vivo. Está ali o Deus encarnado. Está ali o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas eu quero lhes fazer uma pergunta nessa noite. Por que Jesus não foi crucificado na cruz da direita? Por que Jesus não foi crucificado na cruz da esquerda? Por que Jesus foi crucificado na cruz do centro? Deixa eu lhe dizer, ele foi crucificado no centro, porque Jesus é o homem Deus que divide a história da humanidade. E todo homem que se depara com a cruz de Cristo, a sua história é contada como a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum de nós é potencialmente melhor do que aqueles dois malfeitores. Pastor, eu nunca roubei um banco. Eu não sou aquele personagem de La Casa de Papel. Não, eu nunca fui considerado um malfeitor. Esses dois homens eram iguais a qualquer um de nós aqui, sem receber o perdão do Senhor na nossa vida. Mas Jesus está no centro, sabe por quê? Porque Ele é quem julga entre os que são salvos e os que não são salvos. Ele está na cruz do centro, não porque Ele é o maior pecador, de fato, Ele não tem pecado. A Bíblia diz, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Não se fez pecador, se fez pecado por nós. Mas Ele está na cruz do centro, porque Ele assumiu o meu e o seu pecado. Ele morreu em nosso lugar. Ele está na cruz do centro, porque a Bíblia diz que Deus o enfermou. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele está na cruz do centro, porque Ele se identificou com a minha dor e com a sua dor. E qualquer coisa que qualquer ser humano possa passar, desprezo, rejeição, traição, dor, tudo isso, Jesus sofreu na sua carne, e Ele é o único que te entende perfeitamente. Entenda, queridos, Jesus está na cruz do centro, porque a Bíblia diz que o Pai o entregou. Romanos diz assim, aquele que não poupou o seu único filho, o Pai o entregou. Ele não foi assassinado, o Pai o entregou. Entenda você, que Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu por ganância, não. Ele não foi para aquela cruz porque os judeus por inveja o entregaram a Pilatos, não. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentencia à morte de cruz. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados de forma cruel o colocaram naquele lenho maldito, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não, ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou. Ele foi voluntariamente, ele deu a sua vida. Tanto que João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Então ali na cruz do centro, Ele vai como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Na cruz do centro, Ele vai como um cordeiro mudo que perante os seus tosquiadores, a Bíblia diz, não abriu a sua boca. Você sabe que
Uma ovelha, quando ela é imolada, ela não reage, ela não esperneia, ela não faz nada disso. Apenas uma lágrima rola dos seus olhos. Porco é diferente. Até galinha faz uma confusão danada. Mas a Bíblia diz: ele foi como cordeiro. Ele foi. Entendeu? Ele foi. Ele se entregou. Queridos, Cristo hoje, como naqueles dias, é a única esperança de você ser perdoado e ser salvo da condenação eterna. Amém? Por você mesmo você não pode se salvar. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você não pode se salvar pelas suas boas obras. Você não pode se salvar pela sua religiosa. Pastor, mas eu tenho na minha casa uma Bíblia, eu deixo aberta no Salmo 91. Olha, eu também tenho muita fé no coração e eu faço as minhas orações. Não, a sua religiosa, a sua vida, a sua condução religiosa não pode salvar você. Também você não pode ser salvo pelos seus atributos morais. Não, quando eu não ajudo, eu não atrapalho, eu falo a verdade, eu sou honesto com as pessoas, detesto fofoca, não é? Isso não pode salvar você. Você também não é salvo pelas suas ações de bondade, porque você ajuda ao faminto, porque você dá uma cesta básica, porque você socorre alguém em momento de necessidade. A única coisa que pode nos conferir salvação é quando nós olhamos para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança, amém? Então ali na cruz do centro estava um homem morrendo para que a maldição do pecado fosse tirada da nossa vida. Entende? Quando você tem um pé de limão, se você tirar, apenas arrancar o limão, na outra estação ele vai dar mais limões. Mas se você arrancar a raiz, nunca mais vai ter limões, entendeu? A Bíblia diz, a teologia faz uma diferença entre pecado e pecados. Pecado é a maldição do pecado. Pecados são os atos pecaminosos decorrentes dessa maldição. É mais ou menos como assim, ó, se você tem o petróleo é a raiz, é a maldição, é a matéria-prima. E do petróleo você tem os derivados, a gasolina, o óleo diesel, o betume, entende? Você tem o plástico, tudo que é derivado são os atos pecaminosos. Por isso que a música diz assim: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. O pecado da humanidade foi castigado em Jesus. Então há 2000 anos é que esse fato aconteceu, mas até hoje qualquer pessoa que olhe para a cruz pode ser salvo, porque a Bíblia diz assim: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado, nem no céu nem na terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Salvação só em Cristo Jesus, irmãos. Olha para Ele, olha para a cruz do centro, olha para o Senhor Jesus, porque Ele é o centro da nossa vida, é o centro da nossa existência, é o que dá propósito, é o que nos preenche. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus, só Deus é capaz de preencher esse vazio. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o pão da vida, porque pão, não sei se você sabe, mas ele é um alimento que ninguém enjoa. Sabia disso? Pão você come hoje e amanhã você consegue comê-lo novamente. Você não enjoa do pão. Por isso que Jesus não falou: eu sou a tapioca da vida. Mesmo o pessoal fit. Ele falou: eu sou o pão da vida. Às vezes a pessoa tem aquele sonho, diz assim, né? Ah, quando eu conseguir juntar um dinheiro eu vou comprar aquele carro. Ela compra o carro e ela enjoa do carro. Na semana seguinte ela diz: o próximo vai ser tal. É ou não é? Às vezes a dona de casa tem um sonho de ter um sofá e ela diz: eu vou comprar um sofá assim. E ela compra aquele sofá. Passa 1, 2, 3 meses e ela diz assim: ah, eu vou trocar esse sofá por outro. Ela queria o branco, agora ela quer o preto. Tudo na vida você enjoa. Só tem uma coisa que de fato satisfaz o homem: Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo satisfaz, amém? Glória a Deus. Quanto mais você se alimenta dele, mais você quer se alimentar. É igual a oração das 6, para levantar é uma luta, mas depois você acorda, é tão maravilhoso, sim ou não? Você tem que saber descobrir essa alegria. Amanhã, às 6 horas da manhã.
Então a primeira cruz, diga assim, na primeira cruz, na cruz do centro, que é a cruz da salvação, diga, morreu um homem pelos pecados. Na cruz da esquerda, morreu um homem em pecado. Isso é interessante. Vamos voltar aqui ao texto bíblico. A Bíblia diz que Jesus é crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões. Na cruz do centro está o nosso Senhor e Salvador, mas na cruz da esquerda está um malfeitor, que por consciente rebeldia, por consciente incredulidade, recusa-se a reconhecer em Jesus o Filho de Deus. E apesar de ser um pecador condenado à morte, aquele que estava à esquerda, a Bíblia diz que ele rejeitou na hora da morte. Isso é incrível, porque na hora da morte a pessoa se abre, ela se torna vulnerável, ela está disposta a crer em qualquer coisa, sim ou não? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico médico que lhe dá prazo de vida, não tem essa pessoa no universo, ela muda completamente, ela se torna mais quebrantável, ela se dispõe a ouvir. Esse homem está na hora da morte e ele não ouve. Lucas 23:39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, blasfemava na cruz, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, não há nada mais perigoso nessa vida do que alguém ouvir, ver e ainda rejeitar, e rejeitar na última hora, rejeitar na última volta do ponteiro do relógio da vida, porque todos nós estamos na fila invisível da morte, e ninguém sabe qual é o número da sua ficha, quem é o próximo que vai ser chamado. Quantas pessoas que dormem e não acordam, outras acordam e não vai dormir no dia seguinte. Eu sei que as pessoas dizem assim: ah não, mas eu estou muito novo. Mas vai no cemitério, lá não tem sepultura só de velhos, tem de jovens, tem até de crianças. Entende o que eu estou falando? É natural que quando a pessoa percebe, tem a percepção da proximidade da morte, a pessoa se abre. Tanto que as estatísticas dizem que as caixas pretas de avião, quando são abertas, as últimas palavras, e as palavras mais ditas, sabe quais são? Meu Deus. Ali tinha alguém voando que se dizia ateu: eu não creio em Deus, eu não reconheço o Senhor. Mas quando ele percebe o iminente perigo, quais são suas últimas palavras? Meu Deus, Jesus. E a gente não sabe quantas pessoas, só de invocar o nome de Jesus, foram no último minuto da vida salvas, porque o Senhor faz isso, amém, queridos? E a Bíblia diz que esse homem rejeita quando não se tem mais chance de novas oportunidades. Foi isso que o ladrão da esquerda fez. Ele estava perto de Jesus. Vamos imaginar a distância da cruz do centro para a cruz que estava à direita e à esquerda. Cada uma delas devia estar distante cerca de 3, no máximo 5 metros uma da outra. Estava muito perto. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus. E a Bíblia diz que sob as mesmas circunstâncias estava o outro criminoso, e ele que chama a atenção daquele, dizendo: como que você faz isso? Como você fala tal barbárie? Irmãos, é preciso fazer um alerta para você. Talvez você esteja aqui nessa noite, você esteja tão perto de Jesus. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você seja um frequentador assíduo de uma igreja. Talvez você tenha o testemunho do Senhor na sua casa. Talvez você cresceu no lar onde ouvia-se a palavra, aprendeu as histórias bíblicas. Talvez você já tenha sido cercado muitas vezes pela providência generosa de Deus, que te socorreu em momentos de dificuldades. Talvez você já ouviu o evangelho muito próximo de você. Normalmente, quando eu conheço uma pessoa pela primeira vez, eu tenho oportunidade, aí se apresenta e fala: qual o seu nome? A pessoa diz o nome. Eu sempre pergunto: quem te deu esse nome? Quem te deu esse nome? E alguns dizem: olha, esse nome foi minha avó, esse nome foi minha mãe. E normalmente você pode perceber o seguinte, que quando a pessoa tem um nome bíblico, por exemplo, você conhece alguém, pergunta o nome dela, ela diz assim: ah, meu nome é Samuel. Com certeza
É uma grande probabilidade de ter uma pessoa cristã na sua casa, que sabia que Samuel era um profeta, e deu aquele nome. Na família, 2 gerações atrás da minha esposa, tem uma pessoa que o nome é Lloyd. Lloyd é a avó de Timóteo. Aí você vai buscar na árvore genealógica, você vai encontrar que naquela geração tinha um ponto do evangelho que foi implantado. Quem coloca o nome do filho de Abraão? Alguém que conhece a história do pai da fé, sim ou não? Porque normalmente os casais, quando vão dar nome aos filhos, se por exemplo ele é fanático por um time de futebol, torcedor, ele escolhe o nome lá de um jogador de futebol, sim ou não? Oi? Quem? Temos aqui, é verdade, um argentino, o filho dele nasceu, botou o nome de Lionel. Lionel Almonacide. Por quê? É ou não é? Então você sabe. Eu tenho um primo que o nome dele é James Dean. Ele é da geração de 60, antes de 70, 60 e alguma coisa. Naquela época, se você ver, você vai saber que tinha um filme, um ator muito famoso. Tinha vários filmes que ele fazia, o nome dele era James Dean. E meu tio registrou ele com esse nome, mas ninguém sabia pronunciar. Então até hoje ele é chamado de James Dean. E a gente chamava ele de James. Mas ninguém sabia, de fato, via escrito, mas não sabia. Então, porque ele era fã daquele ator, ele colocou o nome do filho. É ou não é? E quando você encontra uma pessoa que tem um nome bíblico, Mateus, Marcos, João, você vai encontrar lá na raiz um princípio bíblico. Tem muita gente assim, irmãos. Tem gente que ia para a igreja com a avó. Tem gente que a tia evangelizava. Tem gente que teve o evangelho dentro da sua casa. Tem gente que teve uma mãe que orava por ele, por ela, todos os dias. Sim ou não? Ele teve a oportunidade. Talvez você tenha sido alvo muitas vezes, sabe, dessa graça do Senhor em momentos diversos da sua vida. Agora, a gente olha para a história e vê esse ladrão aqui da esquerda, ele está orando. Mas, apesar de ele estar fazendo um pedido, ele não abriu o seu coração para o Senhor Jesus. Ele se dirige ao Senhor dizendo assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele está se dirigindo ao Senhor, sim. Quantas pessoas que conhecem que Cristo é real, quantas pessoas que apresentam o seu pedido, fazem as suas orações ao Senhor, apelam para a sua graça, mas ainda assim estão perdidas, porque na verdade elas querem ser salvas, mas serem salvas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Pode observar que esse ladrão está fazendo um pedido ao Senhor. Ele quer ser salvo da cruz, mas ele não quer mudar a vida de ladrão. Muita gente chega ao Senhor, ela quer uma resposta para uma dor imediata, um problema no casamento, uma enfermidade no seu corpo, sabe, é uma luta, uma pressão, uma opressão espiritual, a síndrome de pânico, a depressão que ela está passando, um desânimo, um vazio, e ela quer resolver aquele momento. Ele dizia: resolve o problema da cruz agora, desce daí e me tira daqui. Ele não está querendo vida com Jesus, ele não está querendo seguir a Jesus. Mas esse pedido que ele está fazendo ao Senhor é um pedido louco, é um pedido insensato. Senhor, desce da cruz. O Senhor não pode descer da cruz, porque isso aqui vai na contramão de todo o projeto de Deus para Cristo Jesus. Porque se Jesus descesse daquela cruz, eu e você desceríamos ao inferno. Se Jesus descesse daquela cruz e não suportasse o cálice da ira divina lançado sobre ele, esse cálice da ira divina seria derramado sobre as nossas cabeças. Todavia a Bíblia diz hoje em Romanos 5 verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Irmãos, o que esse ladrão da esquerda está pedindo é uma salvação pelas obras, é uma salvação pelos méritos, é uma salvação pelo bom comportamento, é uma salvação pelos atos religiosos, uma salvação que não passa pela cruz, uma salvação que não passa pelo Calvário.
uma salvação onde não há imolação e derramamento de sangue, é uma salvação que não depende da graça do Senhor. Ouça, há muitas pessoas que hoje, elas querem ser salvas, mas elas querem ser salvas do seu jeito, salvas pelos seus méritos, salvas pelas suas boas obras, salvas pelos seus predicados morais, pelo seu bom comportamento. Elas querem ser salvas porque elas dizem: ah, eu ajudo muita gente, eu faço bem. Por isso, esse homem perde a última oportunidade da sua vida. Eu não sei a história de vida de cada um aqui. Aqui nós temos homens, mulheres, jovens casados, adolescentes, alguns com mais idade, outros com menos idade. Eu não sei qual é a situação de cada um, mas quem sabe, você que está me ouvindo agora, você cresceu numa igreja cristã. Quem sabe você tem ouvido o evangelho há anos, mas ainda não se rendeu ao Senhor. Quem sabe muitas vezes o Senhor bateu na porta do seu coração, e você que tem a chave do lado de dentro, você nunca destrancou, nunca abriu esse coração para o Senhor. Quem sabe você está tão centrado em si mesmo, que você não consegue colocar os seus olhos nessa cruz do centro, que é a cruz de Cristo Jesus. Eu tenho que te fazer um alerta nessa noite, muito cuidado. Por quê, pastor? Cuidado, porque aquele homem rejeitou o evangelho na última hora da sua vida, e ele morreu sem salvação, morreu sem Deus. Ele não teria outra chance. Pastor, o senhor está me assustando. Não, não quero te assustar, eu quero te alertar. Tem um filme na Netflix chamado, em inglês, In Time. Tem um nome em português, eu não lembro exatamente qual o nome. Mas nesse filme, cada pessoa tem um relógio, como se fosse tatuado, um relógio digital no seu braço, que marca quanto tempo da vida ela ainda tem. E eles vivem numa sociedade em que tudo, a moeda de troca é o tempo. Então você quer viver mais um dia, você vai trabalhar, no final do dia é creditado ali um dia, tantas horas, dependendo do seu trabalho na sua vida. E à medida que você vai se locomovendo, vai andando, vai reduzindo aquele cronômetro, ele vai zerando. E muitas vezes por causa de um segundo. Tem uma cena no filme que por causa de um segundo, a mãe do ator principal, né, que está fazendo o personagem principal, na verdade, ela morre nos braços dele, porque você podia transferir tempo um para o outro. Alguém assistiu esse filme aqui? Uau! Quem sabe o nome dos 12 discípulos de Jesus? 66 livros da Bíblia, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas de Netflix vocês estão bem? Sem acusação, irmãos. Eu também assisti. É um bom filme, até pensei em assistir no discipulado. Falei, eu vou assistir esse filme com os meus discípulos. Todo filme de Hollywood tem uma espinhazinha que você tem que tirar, né? Eu falei, é um bom filme para reflexão, porque ele mostra exatamente isso. Você não tem o tempo todo. Seu cronômetro também está em contagem regressiva, viu? Você não sabe, eu não sei quanto tempo mais eu tenho, e você também não sabe. O futuro não pertence a nós, o futuro pertence ao Senhor. Então você tem diante de você a maior oportunidade da sua vida. Não deixe para depois. Ouça, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se você ouvir o chamado de Deus hoje, responda ao Senhor hoje, amém? Então nós temos 3 cruzes. Na cruz do centro, você tem a cruz da salvação. Quem está nela? O Senhor Jesus, um homem sem pecado, morrendo pelo pecado de toda a humanidade. Na cruz da esquerda, você tem um homem, a cruz da rejeição, um homem morrendo em seus pecados, sem abrir mão, sem abandonar a vida de pecado. Era um homem que tinha uma vida torta, morava numa casa torta, caminhava no caminho torto, a vida dele era toda torta, e ele está frente a frente com o carpinteiro de Nazaré, e ele não permite que ele endireite a sua vida.
Agora nós temos uma terceira cruz, que é a cruz que está à direita. E essa cruz aqui, você vai ver um homem morrendo para o pecado. Um homem morrendo, mas crucificando junto o seu pecado. Jesus está sendo crucificado entre dois malfeitores. Segundo o bispo de Cesareia, um dos pais da igreja, que escreveu no 4º século, ele conta essa história com alguns elementos históricos que não estão registrados na palavra de Deus, e ele dá nome a esses dois ladrões. Ele diz que esse ladrão da direita chamava-se Dimas, e o ladrão da esquerda chamava Gestas, ou Gesmas. Algumas versões falam Gesmas, Gestas e Dimas. Diga comigo, Dimas e Gestas. Ele diz que Gestas olhou para a cruz central e ele escarnece de Jesus. Ele fala que Messias, coisa nenhuma. Se você fosse filho de Deus, você desceria daí, salvaria a ti e salvaria a nós também. Ele estava zombando, ele estava escarnecendo do Senhor. O outro marginal, segundo Eusébio de Cesareia, chamado Dimas, na igreja católica ele virou um santo. São Dimas é o santo dos presidiários, porque a igreja católica diz que esse é o mau ladrão e esse é o bom ladrão. Mas deixa eu te falar, não tem bom ladrão. Qualquer pessoa que leve o seu celular não é um bom ladrão. Mas eles dizem que ele é um bom ladrão porque ele abriu o coração para Jesus. E ele diz que Dimas, ele entra na história, e os evangelhos dizem isso, discutindo com Gestas. Olha só, Gestas está aqui, ele está falando para Jesus: ei, você não é Messias, coisa nenhuma. Se você fosse o Filho de Deus, você desceria daí, você está igual a nós. E Dimas está do outro lado, 3 metros depois da cruz de Cristo. Ele está ouvindo Gestas afrontar a Jesus. E ele entra discutindo com Gestas e dizendo: ô rapaz, presta atenção, eu e você estamos aqui por justa condenação, mas esse homem, ele não tem pecado. Irmãos, quem estuda direito, quem é advogado aqui, juiz, estudante de direito, sabe que esse homem, quando faz essa declaração, ele se torna um réu confesso. Ele diz: nós estamos aqui porque nós merecemos, os nossos feitos nos trouxeram a este lugar, mas esse aí, nenhum mal lhe fez, nenhum mal ele fez. Então nós temos 3 cruzes, cada uma tem um significado. A cruz do centro é a cruz da salvação, nela morre um homem pelos pecados. A cruz da esquerda é a cruz da rejeição, nela morre um homem em seus pecados. A cruz da direita é a cruz da aceitação, nela morre um homem para o pecado. E é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Aleluia. Agora eu te pergunto, quando você lê esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus registra que os dois, tanto Dimas quanto Gestas, eles entram na história zombando de Jesus. Lucas diz que Gestas escarneceu, mas Mateus diz que ambos afrontavam o Senhor Jesus. Vou te fazer a pergunta de $1 milhão. Se você encontrar a resposta para essa pergunta, você vai sair daqui enriquecido hoje. Sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? O que Dimas viu que Gestas não viu? O que Dimas descobriu que Gestas não descobriu? O que ele conseguiu enxergar no Senhor Jesus que o outro não conseguiu enxergar? Penso eu, não está assim na Bíblia, como eu vou falar para vocês, mas penso eu, o homem está crucificado ao lado de Jesus. Ninguém está falando nada para Gestas nem para Dimas, todos estão falando para Jesus: ei, seu falso Messias, desce da cruz. E zombavam, e escarneciam, e golpeavam-lhe. E Dimas, que está ao lado, ouve as primeiras palavras de Jesus. Jesus está na cruz, ele já foi açoitado, as costas estão laceradas. O madeiro da cruz não era uma madeira lisa, enverdizada, ela cheia de farpas, as suas costas estão coladas naquele madeiro, o seu pulmão está pressionado, e Jesus está fazendo um esforço sobrenatural para encher o ar de pulmão.
encher o pulmão de ar. Ele está respirando. Ele quer falar, e Dimas atentamente está tentando ouvir. E ele ouve dos lábios de Jesus dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Dimas ouve isso, ele diz: não é um criminoso comum. Esse homem não é igual a mim e a você, Gestas, porque sendo desprezado, golpeado, acusado, esse homem ainda atenua a culpa dos seus algozes, dizendo: eles estão fazendo, mas eles não sabem o que estão fazendo. Na verdade, a Bíblia contém 66 livros que são considerados inspirados por Deus, mas muitos outros livros foram escritos, muitos são chamados livros apócrifos. Por quê? Porque não foi comprovada a autoria. Por exemplo, tem um evangelho, o evangelho de Pedro, que segundo os historiadores, o relato de Pedro foi escrito, foi ditado por Maria, que ela dá detalhes da infância de Jesus. Mas ninguém nunca conseguiu provar, então não foi colocado na Bíblia como inspirado. Existe o evangelho de Nicodemos, existe um evangelho que conta só a história da infância de Jesus. Alguns são lendas, outros têm fontes históricas extra-bíblicas que já foram comprovadas e fazia parte da tradição oral do tempo de Jesus. Foram escritos lá no 3º, 4º século. E uma dessas lendas diz que quando José e Maria fugiram de Belém para o Egito, eles embrenharam-se pelo deserto. E Maria, cansada, durante a noite encontra uma casa, e ela bate na porta e é bem recebida por essa anfitriã, que imediatamente vendo que ela tem um bebê, ela carregava Jesus, oferece uma bacia de água, na qual ela dá banho no Senhor Jesus. Enquanto ela está ali banhando a criança, ela ouve um choro lá no fundo da casa, e ela pergunta ao anfitriã, diz: ei, que choro é esse? Tem mais uma criança em casa? Ela diz: tem sim, tem uma criança, mas você não pode ir lá, porque ela está com o seu corpo todo ferido, ela está com uma doença infecciosa e contagiosa, você não pode entrar lá, e ela provavelmente vai morrer. E diz esse livro apócrifo que Maria vai até o quarto, pega essa criança, e na mesma água que ela teria dado banho em Jesus, ela dá banho na criança. E no dia seguinte, quando eles acordam para continuar a viagem, a criança havia sido curada e todas as feridas haviam secado. E quando ela se despede da anfitriã, ela muito grata, ela diz: senhora, meu filho vai crescer, e eu vou contar para ele esse milagre. E ele vai me perguntar: mãe, quem foi essa criança? Qual o nome eu devo dizer para ele? Ela diz: diga que o nome dele é Jesus. As duas crianças crescem, Jesus e Dimas. Dimas segue no caminho do seu pai, porque era de uma família de salteadores, e se torna um perigoso bandido. E Jesus se torna o Salvador da humanidade. E lá na cruz, quando a cruz é levantada, Dimas percebe que tem uma placa que diz assim: este é Jesus. Este é Jesus de Nazaré. Estava em 3 línguas, em hebraico, grego e latim. E quando ele repreende Gestas, ele olha para Jesus e diz: Jesus, Jesus, lembra-te de mim, eu sei quem tu és. Dimas faz 3 grandes descobertas na cruz do Calvário. Quais são as 3 grandes descobertas? Ele vai descobrir que apesar de Jesus estar sendo crucificado, e está ali como um malfeitor, ele diz: ele está debilitado, ele está como um de nós, mas ele não é como um de nós. Esse homem não tem pecado.
Esse homem não fez nada para merecer estar aqui. Veja que eles tiveram condenações em lugares diferentes, e eles estão sendo crucificados no mesmo lugar, e sem ter esse encontro na hora da condenação, ele diz: esse é Jesus, esse homem não fez nenhum mal. É como se ele dissesse: minha mãe já me falou dele, eu sei quem é esse homem. E ali Dimas descobriu 3 grandes elementos na cruz central. As 3 descobertas de Dimas são as 3 descobertas que vão mudar a sua vida nessa noite. Primeiro, Dimas reconheceu que ali estava o Senhor, respondendo-lhe. Porém o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus. Ele diz que Jesus é Deus. Tanta gente diz: Jesus é um professor, Jesus é um filósofo, Jesus é um guia, Jesus é um líder, Jesus é isso. Ele diz: ele é Deus. Gestas, nem ao menos temes a Deus, estando tu em igual condenação. Oh, quando a pessoa olha para Jesus e reconhece que Ele é Deus e Senhor de todas as coisas, a sua vida começa a mudar, irmãos. Tudo começa aqui. Enquanto você não reconhece que Deus é Deus, e que você é homem, e que você é mulher, e que nós somos carentes da sua graça, você não pode ter salvação, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Enquanto você acha que você tem direito de reivindicar, enquanto você pensa que você tem méritos para oferecer, que você pode colocar os seus atos de justiça na balança de Deus, que ela vai pender favorável para o seu lado, enquanto você pensa assim, sabe, que as suas boas obras vão te justificar diante de Deus, não há chance de vida eterna para você. Mas a Bíblia diz que porque Ele é Senhor, um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia, aleluia. Todavia, felizes são aqueles que não vão esperar aquele dia, que hoje, esta noite, podem erguer as mãos e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Você pode erguer suas mãos nessa noite e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Queridos, quando eu ouço a palavra de Deus dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, eu fico tranquilo. Se alguém me ameaçar, se alguém disser assim: eu vou te matar, eu vou acabar contigo, eu estou em paz, porque eu tenho um Senhor que vela pela minha vida. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você tem um Senhor. Jesus Cristo é Senhor, não se esqueça disso. Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que determina, Senhor é aquilo que faz do jeito que lhe apraz. Jesus é um líder maior que Moisés, Jesus é um capitão maior do que Josué, Jesus é um sacerdote maior que Arão, Jesus é um profeta maior que Elias, Jesus é um rei maior que Davi. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, irmãos. Quem lembra da banda The Beatles? 1960, cidade de Liverpool, no Reino Unido, surge essa banda, 4 jovens empolgados. O sucesso deles vai assim numa espiral ascendente, até o ano de 1980. 1980 era o ápice, muito popular, viajando o mundo todo, fazendo turnês incríveis, reunindo multidões. E uma repórter americana, ela entrevista John Lennon e pergunta para ele, diz: vocês acham que a popularidade de vocês equivale à popularidade de Jesus Cristo? Ele olha para ela, dá um sorriso e diz assim: como você ousa nos comparar com Jesus Cristo? Daqui a 100 anos ninguém vai saber quem é Jesus, mas os Beatles se tornarão imortais. Puxa, John, podia estar velhinho aí hoje, hein? Um mês depois, um fã, ele chegando em casa em Nova York, dá 2 tiros nas suas costas, e ele
já chega no hospital morto. Você pode fazer um teste, perguntar às pessoas mais próximas de você: você sabe o nome dos 4 componentes da banda The Beatles? A maioria com certeza não vai saber. Alguns já ouviram. Alguns adolescentes nem sabem. Mas Jesus Cristo, todo mundo sabe quem é. Porque Ele é Senhor, aleluia, glória a Deus. E Ele é tão Senhor que um dia todos os faraós que governaram o Egito vão ter que dobrar os seus joelhos e com a sua língua confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é tão Senhor que um dia todos os Césares que governaram Roma vão ter que dobrar os seus joelhos e vão ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Um dia Adolf Hitler vai ter que dobrar os seus joelhos e com a sua língua confessar: Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Um dia Saddam Hussein, aquele líder autoritário, vai ter que dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Um dia o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai ter que dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Um dia o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, vai ter que dobrar os seus joelhos e vai ter que confessar com a sua boca: Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que por último, até mesmo o diabo terá que se ajoelhar e com seus dentes trincados vai ter que abrir a sua boca e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, aleluia. Glória ao nosso Deus, aleluia, glória ao Senhor. Dimas descobriu que Ele é Deus e Senhor. Segunda descoberta de Dimas, ele reconheceu que ele era pecador. Meu Deus, olha o que ele diz, gente. Por favor, redobre a sua atenção. Olha o que ele fala, olha as palavras de Dimas na cruz. Ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Réu, confesso, eu sou pecador. Mas este, apontando para Jesus aqui, ele está crucificado, mas este nenhum dolo possui, nenhum mal fez. Esse ladrão da direita, ele é salvo, não apenas porque ele reconheceu Jesus como Senhor, mas porque ele reconheceu a si mesmo como o pecador, porque ele reconheceu que ele estava ali justamente naquela cruz. Mas Jesus não. Ele diz: eu violei a lei, eu fiz o que era mal aos olhos de Deus, eu não respeitei nem mesmo a lei dos homens, e a minha morte é fruto do meu pecado, é a merecida punição dos meus pecados. A Bíblia diz: todo aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Se você for condenado pelos seus pecados, Deus não está te devendo nada. Se eu fosse condenado pelos meus pecados, Deus não estava sendo injusto comigo, porque os meus pecados trazem como salário a condenação da morte. Mas a maioria das pessoas nunca se voltam para o Senhor Jesus, porque de fato elas não se acham pecadoras, elas se acham boa gente. Elas dizem: pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal a ninguém. Algumas dizem para mim: minha vida é casa e trabalho, eu vivo para minha família. Alguns fazem isso mesmo. Eu tento cumprir com as minhas obrigações, eu dou o meu melhor, eu sou uma pessoa esforçada, tudo que eu conquistei foi com o meu esforço. Então elas não se acham pecadoras. Outras terceirizam a culpa dizendo: não, eu sou assim, mas você não sabe, eu vim de uma família muito difícil, meu pai me abandonou, minha mãe não cuidou bem de mim, eu não tive padrinho que me acolhesse. E ele fica jogando a culpa nos outros. Mas todo homem precisa chegar um dia diante de Deus e dizer, como réu confesso: eu mereço a morte, mas eu preciso da tua salvação. Todo homem precisa um dia chegar diante de Deus e reconhecer que merece um juízo, mas ele precisa da absolvição divina. Na verdade, para uma pessoa ser salva, ela tem que antes se sentir perdida. Entendeu?
Por que muitas pessoas nunca nasceram de novo? Porque de fato, elas acham que elas entraram para uma igreja, que elas eram tão boas. Vou fazer parte da igreja, eu não gosto mesmo de festa, não gosto mesmo, apesar que crente gosta de festa, né? Só que a festa do crente é diferente. Eu não bebo mesmo, eu não tenho vício, eu vou entrar para a igreja. Ela acha que ela está agregando ao clube dos benfeitores. Não. A igreja é como a máfia. Para você fazer parte dela, você tem que ser muito mal. Aqui não tem nenhuma florzinha de Jesus. Tem homens e mulheres que foram transformados pela graça do Senhor. Na verdade, eu vou te dizer, o que aconteceria se você tivesse, por exemplo, no clube, lá no resort lá do condomínio onde você mora, no clube que você frequenta. Você está lá na piscina, desfrutando do sol, à vontade. De repente, alguém joga uma boia para você, segura aí! E desce um salva-vida, vai na sua direção, agarra você pelo braço e diz, vem comigo, começa a te puxar. O que você falaria para ele? Você é louco? Que é isso? Eu estou bem aqui, eu não estou me afogando. Tira essa boia para lá, eu não preciso de colete, eu não preciso de você, eu não pedi sua ajuda. Você está me importunando. Mas o que aconteceria se você estivesse na praia da Barra da Tijuca, mar aberto, dando um mergulho, de repente ser arrastado por uma onda, cai num redemoinho, e você não consegue sentir o chão, você não consegue, está perdendo as forças, começa a beber água, e no seu desespero você diz, meu Deus, eu vou morrer. De repente você percebe uma boia sendo lançada de um jet ski do bombeiro, e o bombeiro agarrando você, e ele te puxa para a praia. Chegaria na praia, você falaria o que para ele? Muito obrigado, você salvou a minha vida. Entende a diferença? Enquanto você não sente que você está se afogando, ninguém pode te salvar. Um homem, para ser salvo pelo Senhor, primeiro ele tem que se achar pecador. No Império Romano, a morte de cruz era a morte mais terrível. A crucificação era destinada aos piores, dos horrendos criminosos. E aquele homem está sendo crucificado, ele diz assim, eu estou crucificado aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu errei, eu pequei, eu transgredi. Minha vida não foi uma vida certa. Eu vivi às margens da lei, eu fui um transtorno para a sociedade. Eu vivi de maneira irregular, mas esse que está aqui na cruz, esse nenhum mal fez, aleluia. Ele diz, o pecado está em mim, não nele. Ele não está aqui por causa dos seus próprios pecados. Queridos, a não ser que você reconheça que Jesus foi aquela cruz, pelos seus e pelos meus pecados, não há chance de salvação para a sua vida. Mas quando você diz assim, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. A música diz, foi ali pela fé que meus olhos eu abri, agora eu me alegro. Você tem que ver o seu pecado ali em Cristo Jesus, amém? A não ser que você reconheça que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não há chance de salvação. Dimas reconheceu, Jesus é Senhor e Deus. Dimas reconheceu, eu sou um miserável pecador. Mas teve uma terceira descoberta que Dimas fez. Dimas reconheceu que Jesus é Rei e Salvador. E onde é que ele diz isso? Jesus está no centro, Gestas está à esquerda, à direita está Dimas. Ele entra no texto bíblico discutindo com Gestas, dizendo, você não teme, como que você afronta esse homem? Nós estamos aqui porque merecemos, ele nada fez. Até então ele está falando com Gestas, não com Jesus. Mas no final a Bíblia diz que ele olha para Jesus e ele diz assim, e acrescentou. Agora ele interrompe o seu diálogo com Gestas e olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ei, Gestas,
Ele é rei. Ele é rei. Tem um rei aqui sendo crucificado. Note que ele está olhando para frente, para o futuro. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gestas queria resolver só o problema presente. Dimas falou: olha, Senhor, eu sei que não há como sair dessa cruz, mas eu estou olhando para frente, eu estou olhando para o futuro. Eu quero a eternidade ao teu lado. Eu vivi a minha vida aqui totalmente distante do Senhor, mas na eternidade eu quero viver para sempre ao teu lado. Aleluia. E ele reconhece que Jesus não é um ser humano comum. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele olha na última hora da vida, na última volta do relógio da sua existência. Ele diz: Senhor, salva-me. Ele está pedindo algo que transcende a sepultura, que transcende aquela cruz. Ele está olhando para a eternidade. Eu quero desafiar você hoje a olhar para a eternidade. Olhe para frente. Quando a sua vida aqui acabar, ainda existe uma eternidade toda. E essa eternidade você precisa viver em Deus. Eu posso garantir a você que se você morar na melhor casa e dirigir o melhor carro e frequentar os melhores restaurantes e viajar para os destinos mais turísticos desse mundo e comer de fato o melhor dessa terra e tiver sucesso profissional, e mesmo que você tenha uma família ajustada aqui nesse mundo, se você não tem a vida eterna, você ainda não encontrou o sentido, o propósito da sua existência. Mas esse homem diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Algo aqui da mais alta importância. Ouça, há muitas pessoas que, embora reconheçam que são pecadoras, elas ainda não olharam para Jesus. Aliás, eu já vi pessoas que dizem: pastor, nem Jesus me aceita, eu já fiz muita coisa errada. Ele até tem consciência dos seus erros, mas ele não crê que Jesus possa salvá-lo. Aqui é uma diferença imensa. Esse homem, ele reconhece que só Jesus pode salvá-lo, e ele pede misericórdia. Por quê? Porque Judas também, ele teve um lapso de arrependimento, mas ele não concluiu o ciclo do arrependimento. Ele sentiu remorso, ele quis voltar atrás, ele chorou, ele até jogou fora as moedas que ele recebera como pagamento da traição. Mas a Bíblia diz que ele saiu e foi se suicidar, saiu e foi enforcar-se, porque ele não conseguiu receber o perdão de Deus na sua vida. Então não basta saber que você é pecador, não basta saber que Jesus salva. É necessário você se voltar para Ele e saber que Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores. É necessário que você corra para os braços do Senhor Jesus e que você se arrependa dos seus pecados. Eu vou concluir agora. No Monte Calvário havia 3 cruzes, 3 tipos diferentes de morte. A cruz do centro, a cruz da salvação. Nela morreu um homem pelos seus pecados. Na cruz à esquerda, a cruz da rejeição. Nela morreu um homem em seus pecados. Na cruz da direita, a cruz da aceitação. Nela morreu um homem para os pecados. Aí muita gente diz: pastor, qual é o final dessa história? Como que terminou isso? Lucas registrou. Sabe qual foi o final da história? O final da história está no último versículo que lemos, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou para aquele ladrão: olha, todo mundo que entra no céu entra acompanhado com um anjo, mas eu vou levar você pela tua mão, eu vou introduzir você lá, você vai entrar comigo hoje. Queridos, a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelas nossas virtudes, a salvação não é pela nossa bondade nem nossos atos de misericórdia. Se fosse pelas obras,
homem nenhum jamais poderia se salvar. E aí vem o tropeço de muita gente. Ele diz assim: então, pastor, quer dizer que a pessoa passou a vida toda só fazendo maldade, roubou, traiu, enganou, passou os outros para trás, viveu uma vida dissoluta, nunca temeu a lei, nunca respeitou a autoridade. Aí no último momento da vida, no último minuto, ela fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele é salvo? Sim, ele é salvo. Sabe por que está essa confusão no Brasil? Pelo presidente ter dado o indulto da graça a Daniel da Silveira? Porque as pessoas compreendem bem a lei, mas a graça precisa de revelação. Eles dizem: ele não merece, mas a graça é só para quem não merece. A lei é fácil de entender, a lei: faça o bem e seja recompensado, faça o mal e seja punido. A graça é o seguinte: você não merecia nada, você não tinha nada para oferecer, e Ele resolveu te abençoar. Aleluia. Graças a Deus, porque um dia também eu recebi o indulto da graça. Eu estava condenado na mesma situação daquele malfeitor. Ele disse: meu filho, eu vou perdoar os seus pecados, vou remover de você a condenação, você está livre. E eu fui liberto, glória a Deus. Você também já recebeu o seu indulto da graça. Aleluia, glória ao Senhor. Então a pessoa viveu a vida toda torta, no último minuto, na cama, no último suspiro, ela fala: Senhor, me salva. Aí o Senhor salva, e depois de todo o mal que ela fez, ela vai passar a eternidade com Deus. Sim, isso aí. E aquela outra, pastor? Foi um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão, um bom chefe, tudo. Um bom cidadão, nunca mentiu. Não, nunca mentiu não, mentiu. Mas sabe viver uma vida toda certinha, mas nunca reconheceu a Jesus. Se ela morrer, ela está perdida? Sim, ela está perdida. É isso que é o Evangelho. No último minuto, a graça se manifesta na sua vida. É preciso reconhecer ao Senhor, é preciso clamar por um Salvador. E se você está aqui hoje, nessa noite, me ouvindo online, na sua casa ou aqui presencialmente, não foi porque você quis: ah, alguém me convidou. Não, a Bíblia diz: bem-aventurado o Senhor, aquele a quem tu escolhes e fazes se aproximar de ti. O Senhor te escolheu hoje e te trouxe hoje aqui, porque Ele quer fazer bem a você, Ele quer salvar você. A exemplo de Dimas, você pode clamar nessa noite e dizer: Gesta disse: eu rejeito, eu não quero. Mas Dimas falou: eu escolho Ele, eu escolho Jesus. Você também pode escolher. Hoje nós temos a cruz no centro, Jesus. E nós temos dois tipos de pessoas nesse lugar: aquelas que dirão: não é para mim, não é isso que eu quero, eu morro nos meus pecados, mas eu não reconheço Ele como Filho de Deus. E um outro grupo que há de dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual a decisão que você vai tomar? Mas eu escolho